Graça e a paz, meus irmãos. Estou mais um dia para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus que eu queria compartilhar com os irmãos hoje se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 3, segunda Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Meus irmãos, o contexto dessa passagem, Pedro está escrevendo para todos os cristãos daquela época. Todos os cristãos. Ele estava escrevendo também principalmente para aquelas igrejas que já haviam sido orientadas, que já haviam recebido cartas de Paulo. Aquelas igrejas que Paulo havia acompanhado há muito tempo. Então Pedro ele escreveu para os cristãos de toda aquela região. Por quê? Porque naquela época que Pedro escreveu essa carta, estava havendo uma perseguição. O Império Romano estava perseguindo os cristãos. E a primeira carta de Pedro foi encorajando esses irmãos que estavam sendo perseguidos. A segunda também. Mas a segunda carta de Pedro, ela veio mais como orientação para esses cristãos, para eles permanecer firmes na fé e uma orientação de como eles deveriam proceder. E Pedro ele trata de algumas questões nessa carta. Primeira questão, ele trata de buscar a santidade. Segundo, ele fala sobre os falsos profetas que haviam no meio dos irmãos naquela época. E fala sobre a esperança da vinda de Cristo, para eles permanecerem com a esperança da vinda de Cristo em seus corações. Por que isso? Pedro primeiro ele fala sobre a busca da santidade, a busca da santificação, justamente porque muitos falsos profetas naquela época estavam pregando mentiras, estavam ensinando falsos ensinos, principalmente de libertinagem, ensinando coisas como do tipo a gente ouve hoje também, que a graça ela cobre tudo, que a graça cobre que a gente pode viver pecando, que a gente não precisa lutar contra o pecado, que a gente não precisa se empenhar, que a gente não precisa buscar se santificar. Então haviam muitos falsos profetas ensinando isso. E Pedro ele escreve essa carta para combater eles. E Pedro ele fala para os irmãos que deviam sim buscar a santificação, que deviam sim buscar se santificar. Por quê? E Pedro deixa bem claro isso nessa segunda carta de Pedro. Tem uma hora que ele fala que os irmãos eles deviam buscar estar confirmando a sua salvação. E como eles deviam fazer isso? Primeira coisa, buscando o conhecimento da palavra de Deus. Pedro ele fala de uma cadeia, uma sequência de coisas que o cristão ele iria fazer e uma coisa desencadearia a outra. A primeira coisa. E é uma coisa que serve para nós também, que Pedro escreveu para os irmãos daquela época, mas serve para nós também. Serve para todos, para aqueles que creem em Cristo. A primeira coisa, a primeira lição que Pedro deixou para eles. Buscar o conhecimento da palavra de Deus. Buscar saber o que Deus quer para a vida da gente. O que Deus queria para a vida deles. Com o conhecimento viria a santidade. Porque você sabendo o que Deus quer, você ia saber que Deus ele quer que você se santifique, que você lute contra o pecado. Com a santidade viria a piedade. Que é o quê? Que é o amar ao próximo. Então é uma cadeia. Primeira coisa, você buscar o conhecimento de Deus. Com o conhecimento de Deus viria a santificação. Com a santificação viria a piedade, que é o amor do próximo. Uma coisa desencadearia a outra. Isso que Pedro quis deixar para eles buscar o conhecimento da palavra, com o conhecimento da palavra eles iriam ver que Deus quer que a gente santifique, que a gente lute contra o pecado. Com a santificação viria a piedade. Então uma coisa desencadearia a outra. Primeiro o conhecimento da palavra, depois a santificação e depois a piedade. E Pedro ele fala que devíamos fazer tudo isso para estar confirmando a nossa salvação. Então Pedro, como muitos outros que escreveram no Novo Testamento, deixava bem claro que nós não devemos nos acomodar. Que nós não devemos pensar que a graça cobre tudo. Que Deus só está preocupado com o nosso coração. Era coisa desse tipo que se ouvia daquela época. Era coisa desse tipo, não. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas Deus só quer meu coração. A graça de Jesus cobre todos os pecados. Eu posso viver pecando, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Era isso que Pedro estava combatendo nessa carta. E não, nós devemos
ter um proceder. Nós devemos buscar fazer aquilo que Deus quer. Se você ama mesmo Deus, você vai buscar fazer a vontade dele. Se você ama mesmo Deus, você vai procurar não pecar, porque toda vez que você peca, você fere a santidade de Deus, você ofende a Deus com seu pecado. Então, o cristão genuíno, o verdadeiro cristão, ele busca lutar contra o pecado, ele busca a santificação. É isso que Pedro deixou bem claro nessas cartas, porque haviam muitos falsos mestres ensinando libertinagem, ensinando que não devia lutar contra o pecado, ensinando que poderia viver a vida do jeito que quisesse. E Pedro fala, eles fazem isso, eles ensinam isso, movidos pela maldade no seu coração, movidos pelo pecado, pois eles não conseguem vencer o pecado. Por eles não conseguirem vencer o pecado, eles ensinam vocês que vocês não precisam lutar contra o pecado. Eles querem que vocês também sejam vencidos pelo pecado. E Pedro deixou bem claro isso, dando outro alerta. Todo aquele que consegue se libertar da prática do pecado, da vida em pecado, todo aquele que consegue se libertar do mundo, e depois de liberto por Cristo Jesus, volta às antigas práticas, volta a viver pecando, volta a viver na prática do pecado, o estado dele é pior do que o primeiro. Esse estado dele vai ser pior do que o primeiro estado. E era melhor que ele nunca tivesse conhecido a verdade. Pois se depois de conhecer a verdade, se depois de conhecer Cristo, ele voltar a viver como ele vivia antes, era melhor que ele nunca tivesse conhecido a verdade. E Pedro ainda fala, era melhor... Pedro ainda compara, é como um porco que depois de lavado ele voltar ao chiqueiro. É como um cão que volta no seu vômito. Pedro ainda faz essa comparação para vocês terem ideia de tão tremendo, de tão pesado que é isso. Todo aquele que consegue se libertar da vida do pecado, todo aquele que consegue se libertar do mundo, que crê em Cristo, que professa a fé em Cristo, que se entrega a Cristo e depois volta a fazer o que fazia antes, o estado dele é muito pior. E Pedro deixou isso muito claro na sua carta também, para combater esses falsos profetas que diziam que podia viver pecando, que dizem, como muitos dizem hoje, que Deus só quer seu coração, você pode fazer o que quiser, você pode viver da forma que você quiser, Deus não importa, Ele só quer o seu coração. Não, Deus não quer seu coração, Deus quer você todo, Deus quer sua vida, Deus quer que você sacrifique a sua vida. Cristo disse, todo aquele que nega a si mesmo tem a vida eterna. O que é negar a si mesmo? É negar as vontades da sua carne. É negar a vontade da sua carne, que é o quê? Quer fazer coisa errada, quer pecar. A vontade da sua carne é pecar. Todo aquele que nega a si mesmo tem a vida eterna, mas aquele que não nega a si mesmo não tem a vida eterna. Então, não pense que a vida cristã é você entregar a sua vida a Cristo, deitar no sofá e achar que está salvo, achar que não precisa fazer nada, achar que você não precisa fazer nada. Você precisa lutar contra o pecado, você precisa buscar a santificação. Você precisa primeiro ter conhecimento da palavra para você entender isso, que você precisa se santificar. E com a santificação vem o quê? Vem a piedade, vem o amor ao próximo, que foi o que Cristo ensinou. Quando a gente busca a santificação, quando a gente busca a santificação para a nossa vida, consequentemente vem a piedade, vem o amor ao próximo, vem se colocar no lugar do próximo. E Pedro ele fala muito bem. Ora, é só vocês olhar para a vida desses falsos profetas. São movidos por espírito de adultério, por espírito de enganação, por espírito de difamação. O que eles fazem? A única coisa que eles sabem fazer, cobiçar a mulher do próximo, cobiçar as coisas do próximo, querer dinheiro, querer mais, querer crescer à custa do próximo, não respeita autoridade nenhuma imposta por Deus, vivem difamando autoridades. Essas são as características. Eles dizem, ensinam libertinagem, eles ensinam que vocês são libertos, que vocês não precisam lutar contra o pecado, porque eles foram vencidos pelo pecado. É só olhar para a vida deles que vocês vão ver o que tem. E Pedro mostrou para eles o que tinha na vida deles, como que era a vida desses falsos profetas. Eram cheios disso, cheios de cobiçar as coisas do próximo, cheios de cobiçar a mulher do próximo, cheios de cobiçar as coisas do próximo, cheios de avareza, de querer acumular bens, cheios de querer enganar o próximo. É só você observar a vida desses que ensinam essas coisas para você ver como é. Para você ver como é. Eles ensinam que você não precisa lutar contra o pecado porque eles já foram vencidos pelo pecado. E eles querem que vocês sejam vencidos pelo pecado também. Mas Pedro ensinou que nós, para aqueles irmãos daquela época, e serve para nós também, nós devemos lutar contra o pecado, nós devemos buscar a santificação. Foi isso que Pedro ensinou. É isso que Pedro deixou bem claro. E para finalizar, o que Pedro deixou claro também, a vinda de Cristo. Porque muitos também naquela época
estavam escarnecendo, estavam dizendo, Cristo não veio até agora, não vai vir mais. E Pedro falou, muito além, muitos anos depois, muito para frente, muitos vão dizer isso. Cristo não veio até agora, não vai vir mais. Então tem muitos falsos profetas ensinando que Cristo não vai vir de novo. Tem até doutrinas hoje em dia que dizem isso, que não vai haver a vinda de Cristo novamente. Cristo não vai vir. Mas o que Paulo ensinou, o que Pedro ensinou, o que Cristo ensinou? Que ele vai vir com toda a sua glória, com toda a sua majestade. Todo aquele que nega essa doutrina, todo aquele que nega esse ensinamento da volta de Cristo, da vinda de Cristo, me desculpe, meus irmãos, mas está negando a Cristo. Pois Cristo deixou bem claro que ele ia vir com toda a sua glória e toda a sua majestade. Paulo deixou bem claro que Cristo ia vir com toda a sua glória e toda a sua majestade. Pedro deixou bem claro que Cristo ia vir com toda a sua glória e toda a sua majestade. E os céus iam se desfazer. E tão tremendo que vai ser essa volta de Cristo. E Pedro também deixou bem claro, como Paulo também. Muitos naquela época estavam negando que a ressurreição dos mortos. Mas Paulo também já havia falado, todo aquele que nega que vai haver ressurreição de mortos para o juízo final, nega que Cristo ressuscitou, porque Cristo é a premissa dos que ressuscitaram. Foi o primeiro e depois, quando ele vir, todos vão ressuscitar para ser julgados. Então todo aquele que nega que vai haver ressurreição de mortos, está negando a Cristo, porque está negando que Cristo ressuscitou. E Cristo é a primícia dos que ressuscitaram. Ele vai vir, todos vão ressuscitar. Vai haver o juízo final. Isso é literal. Vai haver ressurreição de todos os mortos. Não tem nada que... Paulo deixou bem claro isso. Todo aquele que... Então, se vocês... Paulo deixou bem claro isso na 1 Coríntios. Se vocês não creem na ressurreição dos mortos, então é vã a vossa fé. É vã a vossa fé. Então vai viver, vai comer, vai aproveitar a vida. Se os mortos não vão ressuscitar, é vã a vossa fé. É à toa, não tem serventia a vossa fé. Paulo estava deixando bem claro isso porque ele tinha certeza. Ele estava deixando ensinamento. A ressurreição dos mortos é literal. Todos os mortos vão ressuscitar para ser julgados. A vinda de Cristo é literal. É literal. Essa é uma das principais doutrinas. E todos aqueles que quebram essa doutrina, todos aqueles que deturpam essa doutrina, estão deturpando a Bíblia, estão deturpando o ensinamento de Cristo, ensinamento de Paulo, ensinamento de Pedro. A ressurreição dos mortos, meus irmãos, é literal. É literal. A vinda de Cristo é literal. Vão ser julgados. Vão ser julgados. Então, Pedro estava combatendo muitos ensinamentos daquela época também, dizendo que não ia haver ressurreição de mortos. Muitos falsos profetas dizendo que não ia haver a vinda de Cristo. Pedro estava combatendo. E Pedro estava combatendo e deixando bem claro. Vocês têm que estar esperando a Cristo. Procurar esperar Cristo irrepreensíveis. Procurar esperar Cristo no conhecimento da palavra. Procurar esperar Cristo lutando contra o pecado, se santificando. Então é isso que nesse texto Pedro deixa bem claro. Procurai. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenháveis por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Em paz, meus irmãos, sem mácula e irrepreensíveis. Assim que Pedro deixou claro que nós deveríamos estar esperando a vinda de Cristo. Só mais uma passagem, meus irmãos, para... Aqui, aquele texto que eu falei de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 13 e em diante. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsa testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém, aleluia. Que palavra tremenda, meus irmãos. Que palavra tremenda. Então, meus irmãos, que nós estejamos esperando a vida de Cristo irrepreensíveis, lutando contra o pecado, buscando a nossa santificação. Essa foi a palavra que eu queria estar compartilhando com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês.